Todos os dias, o trabalho de dezenas de profissionais leva a emissão Eclésia à sua casa, ao mercado, à loja, ao carro, enfim, a esta grande Luanda e ao mundo pela internet. Sou Padre Quintino Candage, indicado pela Conferência Episcopal de Angola e São Tomé para estar à frente da emissora católica de Angola. Contigo estou, nunca te deixarei. Olá, eu sou a Opala Mónica, Fernando Domingos, Helder Lundi, José Diogo de Belém, Maria da Costa, Esmeralda Chiaca, Edna Cabral, Siona Júnior, Zanilda Vlola, Silvano da Silva, Guilherme da Paixão, Jerónimo Tuniano, Manuel Augusto, Adriano Cobanga. Vida é um dom, feito de altos e baixos. Desde os 56 anos, a nossa melhor prenda é a sua audiência. 8 de dezembro, Dia Nacional da Rádio Eclésia. Contigo estou, nunca te deixarei. 97.5. Uma frequência bem frequentada. Revista de imprensa. Os factos e protagonistas que fazem a atualidade são anunciados todos os sábados aqui na Eclésia. Bom dia, são 9h34. Este é o Revista de Imprensa. Votos renovados de muito bom dia, estimado ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma edição do Revista de Imprensa, referente a 10 de dezembro de 2011. Estamos de volta na sintonia da de confiança para lhe trazer toda a informação contida nos jornais publicados no final de semana, com todos os factos e protagonistas que fazem a atualidade noticiosa pelo país e pelo mundo. Trabalham para si hoje a Wanda Marisa de Carvalho na técnica, realização e produção de Manuel Augusto. Na condução deste espaço estou eu, a Esmeralda Chiaca. Revista de Imprensa. O que o pobre não pode comprar, o que o cego e o iliterado não podem ler. Todos os sábados, aqui na Eclésia. Por ora, vamos aos títulos que fazem a atualidade, vamos aos títulos que fazem as manchetes nesta edição da semana. Vamos agora dar uma pincelada ao que traz o jornal O País. Ngonda, acusado de se ter vendido uma carta com sua assinatura, denuncia-o num acordo secreto com o MPLA. Tanto a FNLA como o partido no poder dizem que a carta é falsa. Sírios, Manuel Vicente, gestor do ano. Geradores matam 20 pessoas por dia. O José Calhengue faz o resumo destas e outras notícias publicadas no jornal O País. Bom dia, José Calhengue. Bom dia. Ngonda, acusado de se ter vendido uma carta com a sua assinatura, denuncia-o num acordo secreto com o MPLA. Tanto a FNLA como o partido no poder dizem que o documento é falso. Isto está relacionado com uma carta que foi apresentada numa conferência de imprensa por membros da comissão catalisadora da FNLA. Dizem eles que a carta é verdadeira, a assinatura, a própria FNLA, o próprio chefe de gabinete de Lucas Ngonda confirma que a assinatura é verdadeira. Uma carta em que, de facto, se for verdadeira, a carta coloca Ngonda em uma situação muito má, porque Lucas Ngonda aparece aqui muito má, porque ele nega, porque é perfeitamente normal que os partidos tenham acordos e que façam coligações, mas Ngonda nega isso, mas a carta, entretanto, fala de uma espécie de troca de favores, uma espécie de serviço prestado a que Lucas Ngonda depois vai cobrar a parte do MPLA, vai cobrar que o MPLA cumpra a sua parte. Está relacionada, por exemplo, com a ida das filhas de Óldemir Roberto ao Comitê Central da FNLA, e depois ele diz: nós já fizemos a nossa parte, falta vocês fazerem a vossa parte. Portanto, é aqui uma carta que coloca Ngonda numa situação muito má. Portanto, ainda vem aqui muito assunto do interior da FNLA para tratar em torno de tudo isto. Depois temos, como chamadas de capa, sírios,
Manuel Vicente, gestor do ano. Isto é a primeira vez que a Deloitte atribui os prémios sírios em Angola, e Manuel Vicente foi premiado, foi distinguido como o gestor do ano em Angola. Portanto, nós trazemos aqui esta matéria, que é importante, é muito importante para aferirmos também para a sociedade, saber um pouco dos seus gestores, o que fazem, as suas empresas, como se comportam, e no fundo a sociedade começa a ter agora noção daquilo que é feito no mundo empresarial angolano, e começa a ter também noção das boas práticas que acontecem neste mundo. Em reportagem Sociedade, na página Sociedade, temos energia. Os geradores matam 20 pessoas por mês. Este é um número apresentado pelo Corpo de Bombeiros. Na verdade, acabou por ser 24 pessoas. Aqui uma média que aponta para 24 pessoas que morrem ao longo do mês, de cada mês. Mas aqui uma média terrível, né, de mortes decorrentes do mau uso dos geradores. Em grande entrevista, nós recuperamos uma entrevista que o empresário Carlos Cunha concedeu à LAC, a antena comercial. Nós fomos buscar a entrevista, julgámos-la muito importante e acabamos por pedir a autorização para transcrevermos a entrevista, e esta aqui que nós trazemos. Diz ele que estamos a converter fazendas em mussulos. Portanto, ele tem aqui uma visão muito crítica sobre a sociedade, sobre o valor do trabalho na sociedade angolana, como a sociedade angolana se relaciona com o trabalho e com a busca do mérito. E nós preferimos aqui destacar, de facto, esta parte em que ele fala do mundo agropecuário e diz que fazer uma fazenda não é dar prioridade a uma piscina no espaço para levar os amigos a gostar. Portanto, é que se trabalhar, é que se estar no campo, é que se gostar da agricultura, e portanto ele é mesmo contra esta ideia de fazer das fazendas um espaço bonito, com piscinas e tudo mais. De facto, não é daí que se tira a produção que o país precisa. A Ministra do Comércio, isto aqui no caderno de Economia, Idalina Valente, diz que a logística condiciona a produção nacional. Ou seja, de facto ela diz que pode haver alguma produção, mas depois é preciso haver espaços para concentrar esta produção e fazê-la chegar ao consumidor. Idalina Valente fala, por exemplo, do próximo mercado abastecedor de Luanda como um espaço de concentração da produção nacional e venda depois para direcionar aos consumidores. Portanto, aqui de facto esta capacidade de logística, diz ela, que é um dos grandes problemas que nós temos para integrar fundamentalmente a produção agrária no sistema do comércio em Angola. Depois, na revista Vida, que acompanha todas as semanas o Jornal do País, nós temos Márcia Vanhikeni, que é a Miss Angola 2012. Ela veio do CNEN, tem 21 anos e assume a missão de lutar contra a violência doméstica. Esta é a grande bandeira da nova Miss Angola. Nós depois temos ainda teatro, temos a Marluanda, teatro, uma peça que está em exibição no Cine Nacional, muito interessante, uma produção, uma encenação de Miguel Arce. Depois temos um vencedor angolano nas corridas de automóvel, Luís Sá. Temos um projeto de responsabilidade social da Odebrecht, que premiou projetos ligados à preservação do ambiente, projetos de universitários. Isto é interessante saber. A Odebrecht está a aproximar-se à vida académica. No fundo, estes são os temas que nós puxamos para as capas, para a capa do Jornal do País, da revista Vida, e temos outros temas, obviamente. Mas com estes temas julgamos aqui fazer um resumo, no fundo, das coisas mais importantes que aconteceram ao longo desta semana. Nós agora vamos despedir, agradecendo muito a atenção da Rádio Eclésia e dos seus ouvintes. Aos nossos leitores, nós desejamos um bom fim de semana, obviamente encontrando no país um mundo diverso de informação que os acompanhará ao longo do fim de semana e também da próxima semana. Bom dia. Bom dia, era o
o José Calhengue com o resumo das matérias destacadas na edição desta semana do jornal O País. Os factos e protagonistas que fazem a atualidade são noticiados todos os sábados aqui na Eclésia. São 9h43. Nós continuamos a levar até si todos os factos e protagonistas da informação publicados nos jornais do fim de semana. Por ora, uma pincelada ao semanário independente que traz como manchetes: UNITA e a democracia esqueceram-se das galhetas ao Manzé. Angola pede apoio internacional para travar infiltração de ilegais. Bloco Democrático acusado de fazer campanha contra o registro eleitoral. Resumo destas matérias com Aurélio Martins, a partir da redação da informação do Semanário Independente. Bom dia, Aurélio Martins. Bom dia, Esmeralda Chiaca. Bom dia aos estimados ouvintes da Rádio Eclésia e muito em particular o nosso bom dia extensivo aos leitores do Semanário Independente. Primeiro, gostaríamos de felicitar a Rádio Eclésia, aos nossos colegas, os jornalistas e aos seus trabalhadores de geral, por terem comemorado mais um aniversário, isto é, o 56º desde a sua criação, e desejar que continuem com a mesma dinâmica de informar com objetividade, isenção e, acima de tudo, com responsabilidade do nosso público, no sentido da consolidação da paz e da democracia no nosso país. Hoje, e como é da praxe, trazemos para si os seguintes títulos: UNITA e a democracia. Esqueceram-se das galhetas que deram ao Mano Kini. Como é óbvio, estamos a falar nesta matéria do partido de Isaías Somacuva, e o título que atribuímos, embora com um pendor anedótico, reflete tão somente o que poderá acontecer neste que se avizinha, ou seja, neste 11º Congresso que se avizinha, que tem como lema unir Angola. É que à porta do mesmo, no caso o Congresso, a UNITA quer nos parecer até ao momento ainda um manto de retalhos. E ao avançar para um Congresso de encenação, Somacuva arrisca-se a levar a UNITA a uma situação igual ou muito próxima da que está mergulhada a FNLA há quase 2 décadas, o que seria bem pior do que a desastrosa campanha de 2008. Mas verdade seja dita, e para resumir o que estamos a dizer, a UNITA de Somacuva é mesmo um acumular de casos que representam verdadeiros atentados aos princípios democráticos. É só lembrar as galhetas que os manos deram ao então Ministro do Comércio, Joaquim Mafumba, conhecido também como o Mano Kini, que acabou sendo internado depois numa das clínicas aqui na capital do país, somente por ter dito numa entrevista que Somacuva já deu tudo o que tinha para dar. E a UNITA ficou com a fama de ser um partido em que a liberdade de expressão é direito reservado apenas para alguns. Há tempos atrás, por exemplo, a UNITA terá optado pela política de cadeira vazia por altura da votação da nova Constituição, e depois reapareceu a acusar o partido governante de violar a lei das leis. Agora que o Partido UNITA está a preparar-se para o seu 11º Congresso, embora não tenha ainda acontecido, já há quem esteja à espera do momento para a competente impugnação. Uma reflexão que fazemos, que pensamos que o caro leitor não vai deixar de acompanhar nas vésperas do 11º Congresso das Marinhas. Já a seguir titulamos o seguinte: Angola pede apoio internacional para travar a infiltração de ilegais. Estamos a falar aqui da imigração ilegal ao nosso país, dada a extensão da fronteira terrestre, e porque denota-se ainda o difícil controle total em tempo real das nossas fronteiras. Portanto, e é por esta razão que o Executivo lançou já um apelo à Organização Internacional para as Migrações, no sentido de cooperar no controle dos refugiados que entram no país de forma fraudulenta, com finalidades, muitas delas inconfessas. De realçar que as províncias mais visadas são as do Cunene, Uíge, Cabinda, Lunda Norte e Zaire.
Daí então que o Executivo compreenda que se devem criar parcerias estratégicas de planificação eficazes entre os governos e a sociedade civil para se pôr cobro à imigração ilegal numa altura em que nos preparamos para a realização das eleições em 2012. Trazemos ainda para esta edição uma deliberação do Conselho Nacional de Comunicação Social, dando conta de que os meios de comunicação social devem evitar a feitura de publicidade, quer nos jornais, rádio e ou televisão, quando a mensagem faça o apelo ao voto, ou seja, o Conselho recomenda que, de acordo com a legislação em vigor, é expressamente proibida a publicidade de partidos ou associações cuja mensagem faça apelo expresso e inequívoco ao voto ou à captação de novos membros fora do período eleitoral. E já fechar temos como chamada o seguinte: Bloco Democrático acusado de fazer campanha contra o registro eleitoral. Portanto, o título que sugerimos reflete de facto o que alguns políticos ainda querem experimentar a título de brincadeiras, se tivermos em atenção o percurso e a longevidade da estrada por onde já passamos. Estamos aqui a falar, no entanto, do Bloco Democrático, acusado de fazer campanha contra o registro eleitoral na província de Benguela, desincentivando as pessoas de fazer a atualização do registro eleitoral. Portanto, segundo as nossas fontes, dão conta de que malfeitores ligados a este partido terão atirado fogo de uma tenda utilizada pelos brigadistas. E é o que procuramos refletir nesta matéria, porque não compreendemos como é que gente instruída e que tem Angola no coração é capaz de partir de forma consciente para o jogo completamente desleal, sendo que os resultados, quaisquer que eles sejam, não serão de modo algum benéficos para ninguém. Compreendemos também que se a questão é atingir o poder, está mais do que claro que o boicote não é a via mais inteligente para chegar lá. É a altura, portanto, de alguns políticos tomarem consciência de que já não há tempo nem espaços para experiências como essas, até porque o processo político angolano está numa fase em que determinados comportamentos e atitudes soam a luxos que não se aconselham a nenhum político avisado. Não queremos com isso dizer que do lado de quem gozava está tudo bem. O Executivo, ou seja, o MPLA, também tem-se facado de dar tiro dos próprios pés, como se pode depender pela forma como estão a ser tratadas questões, por exemplo, no que tocam o sentimento dos eleitores, como o acesso à habitação condigna, com a centralidade do Quilamba a transformar-se ao que se vê num problema quando se esperava que fosse solução. Quem fala do Quilamba fala também, por exemplo, da questão dos custos de energia elétrica, a cidade de Luanda. Portanto, como dissemos atrás, é chegada a hora de nos consciencializarmos de que Angola já não tem tempo para experiências. Foi tanto tempo perdido com a guerra e agora devemos concentrar as energias em atos e atitudes que ajudem a colocar o país no rumo certo. Com paz, segurança e, acima de tudo, com Angola no coração, como um dia um dos líderes do Bloco Democrático tentou fazer-nos compreender. General da Chiaca, não é tudo quanto pretendíamos resumir em síntese, mas dizer que, a par do que apresentamos, existem outras matérias não menos importantes que certamente o caro leitor não vai deixar de acompanhar. Vamos desejar ao coletivo dos trabalhadores da Rádio Igreja, aos nossos colegas, felicidades pelo 56º aniversário que assinalaram anteontem, aos nossos ouvintes, continuação de bom sábado. Muito obrigada, bom dia para si também, Aurélio Martins, a partir da redação da informação do Semanário Independente. Primeira página.
Os principais factos informativos que marcaram a semana, reunidos em primeira página. Não perca hoje, a partir das 19 horas, o programa Primeira Página. O resumo e análise das notícias que tomaram conta da atualidade informativa esta semana na Eclésia, sob a condução do jornalista Nayama Salazar. Uma viagem fantástica no mundo da atualidade sem rodeio. São iniciados todos os sábados, aqui na Eclésia. Continuamos a somar e a seguir com as manchetes estampadas nos semanários da capital no seu revista de imprensa. Por hora, uma pincelada ao que foi publicado pelo semanário Continente. Caso da amante do antigo governador de Luanda com novas revelações. Em Pelhá, macas nas condecorações. Cangamba, lerpa medalha no Comitê Central. João de Matos no ativo para SADEC. Miala eleito presidente do Clube Desportivo do IGE. Vamos ao encontro do Francisco Kabila a partir da redação informativa do semanário Continente para o desenvolvimento destas publicações. Francisco Kabila, bom dia. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Eclésia. Bom dia, caros leitores do semanário Continente. Bom dia, Gibraltar Chiata. O Continente marca mais uma vez presença nesse espaço para trazer as linhas refletoras desta edição. Assim sendo, a principal chamada de capa do Continente é o caso da amante do antigo governador de Luanda com novas revelações. Portanto, essa informação é a proposta do governador de Luanda, José Maria dos Santos, na sequência da morte de uma das suas amantes, que terá levado à prisão ou à detenção do seu irmão, traz novas revelações. É um assunto que ainda continua a dar muito pano para manga, uma vez que o antigo governador de Luanda teria sido acusado como sendo um dos elementos que terá forçado alguns indivíduos no sentido de aliar a senhora morte na Vila Oriça. Entanto, novas revelações, conforme constatou o Continente, davam de que o antigo governador de Luanda, José Maria dos Santos, está isento de qualquer responsabilidade e está a seguir o assunto a passos, tanto é que o caso está entregue à autoridade e uma das pessoas que, afinal de contas, segundo fontes do Continente, não teria nada a ver com aquilo que terá acontecido com a sua antiga amante. Ela marca nas condecorações Cangamba, lerpa, medalha no CC. Mandou e Caçoba na lista de Luanda. Portanto, hoje lá, à luz da comemoração do mais aniversário, e como tem sido tradicional de algum tempo a esta parte, foi otorgado medalha a alguns militantes considerados por aquele partido como sendo militantes da fora, bastante exemplares. Portanto, Beto Cangamba, um dos militantes também considerado como dos principais cabos eleitorais de Luanda, e não só, não foi tido nem achado nestas condecorações. Portanto, assim como o vice-presidente do Lempa, Fernandes, e o presidente de Fernando, também não foi condecorado naquela sessão que foi feita ao nível do Comitê Central, um dos principais órgãos sociais deste partido político. Assim como Paulo Caçona, que atualmente é o presidente da Assembleia Nacional, também não foi condecorado naquela cerimônia que se esperava, onde, no entanto, foram condecorados aqueles militantes que, segundo se diz nos bastidores da política, como sendo os militantes ativos do poder. Portanto, para Cangamba é uma derrota, segundo apurou o Continente. Ele terá ficado muito zangado por não ter sido condecorado ao nível do Comitê Central, uma vez que é também membro do Comitê Central. Nesse caso, o Cangamba espera então que será ou que seja condecorado a nível do Comitê Provincial do Partido em Luanda, assim como Paulo Caçoma e Fernando Dia da Pedra de São Fernando. João de Matos, no ativo da SADEC. Quando o general João de Matos, segundo apurou o Continente,
poderá ser ativo através da SADC, mas o antigo chefe Estado-Geral da Força Armada estaria, segundo a Coroa Continente, a ponderar entre os seus negócios privados e a proposta que foi feita para dirigir a governo da SADC. O presidente João de Matos é uma figura bastante conhecida, sobretudo naquela altura em que o país esteve em guerra. Então, logo terminou o seu mandato de 4 anos, foi colocado ao tapete, conforme se fala que na gíria é política. De algum tempo essa parte ele não estava a dedicar-se mais aos seus negócios privados. Lhe foi feita uma proposta para embaixador de Mato, negou na altura em que terminou o seu mandato no Estado-Geral das Forças Armadas, mas agora foi novamente proposto para dirigir uma das SADC. E segundo a Coroa Continente, mas estaria a ponderar entre os seus negócios privados, que não são poucos, são muitos, na sequência de extração de diamantes nas vendas, entre este negócio e a SADC. Mas acredita-se que, segundo as nossas fontes, que João de Mato vai mesmo avançar só para voltar a reaparecer, uma vez que a sua figura nunca mais apareceu a nível da influência nacional e internacional, e sobretudo na sequência do caso levantado pelo jornalista Rafael Marques, sendo ele um dos generais que também terá se enriquecido através dos diamantes de uma exploração, segundo o jornalista, de sangue. Miala, eleito presidente do clube esportivo. Portanto, o Garcia Miala é o antigo diretor dos serviços dentro dessa externa. Depois de uma passagem uma travessia no deserto, fez a sua aparição em grande, segundo conta, e pelo eleito então como presidente do clube de futebol desportivo do Luís. Garcia Miala foi eleito recentemente, vai tomar posse, e acredita-se que depois do projeto Criança Futuro, que lhe terá blindado a nível da sociedade, blindado a nível da sua imagem, depois de ter sido detido também, então aparece em grande a dirigir um clube que, por sinal, é mesmo a sua terra natal. Portanto, estas são as principais fotos do jornal Continente dessa edição. Também o casamento do ministro das Relações Exteriores, Chicote, Tiago Saciambo, antiga chefe da bancada parlamentar da UNITA, que deverá ser impugnado, uma vez que o ministro Chicote, antes de ser casado com Aldo Saciambo, recentemente era casado com uma senhora na altura em que ele era embaixador. Não explode, de certa forma, do caderno desportivo, que traz sempre algumas informações atrativas. Muito bom dia, até a próxima. Bom dia, Francisco Kabila, até a próxima semana. Desta forma estamos a dizer adeus. As manchetes dos semanários da capital voltam a estar consigo no Revista de Imprensa dentro de 7 dias, com as notas que pintam a atualidade pelo país e pelo mundo ao longo da semana. Trabalharam para si a Wanda Marisa de Carvalho na técnica, realização e produção de Manuel Augusto. Para si falou a Esmeralda Chiaca. Até o próximo sábado. Bom final de semana. Bom dia. Revista de Imprensa. Os fatos e protagonistas que fazem a atualidade são enviados todos os sábados.